Nós temos muito orgulho de Santos Dumont, pioneiro da aviação, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Não resta dúvida de que ele foi um gênio. Mas vocês sabiam que o primeiro voo de um avião no Brasil e na América do Sul não foi Santos Dumont quem fez? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Se você ainda não apoia o canal, clique aí embaixo em Seja um Membro e ajuda o canal a continuar fazendo conteúdo. Se você usa iPhone, o botão não aparece para você. Aí tem o link aí na descrição do vídeo de como você se torna membro. Hoje a gente vai falar de Dimitri Sansot de Lavaux. Desculpem o meu sotaque francês. Dimitri nasceu em Valladolid, na Espanha, em 18 de setembro de 1882. Um espanhol com o primeiro nome russo e o sobrenome francês? É que o pai dele era francês e a mãe era russa, os dois da nobreza dos seus países. Mas o pai, o barão Évariste Sansot de Lavaux, era sobretudo um empresário que, apesar de se dedicar aos investimentos meio malucos em lugares estranhos, tinha um talento de fato para os negócios. Por incrível que pareça, eles davam certo e ele era bastante rico. O Dimitri se considerava francês por causa do pai. E porque tinha legalmente a nacionalidade francesa, ele falava francês em casa e viveu a maior parte da infância na França. Por causa disso, o nome dele é pronunciado Dimitri, como os franceses falam, e não Dimitri, como os russos falariam. Mas assim como o pai, o Dimitri logo aprendeu a ser um cidadão do mundo e a se adaptar em qualquer lugar. Depois de morar um tempo também na Suíça, na Grécia e na Turquia, não foi nada demais para o adolescente quando o pai dele anunciou que eles iriam para um lugar muito mais longe e exótico. Desta vez, o Brasil. Nem a língua era problema, sabia? Com 15 anos de idade, o Dimitri já falava 7 línguas e uma delas era o português. Mas é claro que ele falava com um forte sotaque francês. Eu quero fazer uma feijoada boa, mas diferenciada. Eles desembarcaram no Brasil em 1898 e foram morar no que na época era um vilarejo na periferia da cidade de São Paulo, chamado Osasco. Que hoje é uma cidade de 700 mil habitantes e sede de várias grandes empresas. O fundador de Osasco, e na época praticamente o dono do lugar, era um imigrante italiano chamado Antônio Agu, que foi um dos primeiros imigrantes a enriquecerem no Brasil. O Agu tinha uma enorme indústria cerâmica em Osasco, e o barão Évariste, o pai do Dimitri, comprou a indústria e o Dimitri começou a trabalhar na fábrica de cerâmica do pai, que na época produzia telhas e tijolos, mas anos depois se especializou em louças sanitárias. E vocês devem conhecer porque está em boa parte dos banheiros do Brasil. É a Hervey, que hoje não está mais em Osasco, fica em Taubaté, no interior de São Paulo. O Dimitri se casou muito novinho, em 1903, com apenas 21 anos de idade, com uma brasileira também descendente de franceses, Bertha Rachaud. Eles tiveram 3 filhos. O Dimitri nunca fez faculdade, mas desde menino tinha muito interesse em máquinas e devorava manuais técnicos e livros de mecânica, assim como Santos Dumont também. E assim que as façanhas de Santos Dumont ficaram conhecidas, o Dimitri virou um grande fã dele, dava like em tudo quanto era vídeo que o Santos Dumont fazia. Não se sabe ao certo, mas é possível até que eles tenham se encontrado numa das vindas de Santos Dumont ao Brasil. Porque quando vinha até São Paulo, o Santos Dumont costumava frequentar a chácara de um amigo perto de Osasco. E o Dimitri ficou com a ideia fixa de também construir um avião e voar com Santos Dumont. Em 1906, com 23 anos de idade, começou a botar a ideia em prática. Começou ainda mais a devorar os livros técnicos e a esboçar um projeto de avião. Em 1909, achou que o projeto já estava maduro e procurou o que na época era tido como a melhor fundição e oficina mecânica de São Paulo,
a Craig and Martins, que é hoje onde fica a estação Júlio Prestes de trem, né? Que é justamente onde até hoje se pegam os trens para ir para Osasco. E já que eu falei nessa estação e o canal se chama Aviões e Músicas, vai aqui uma dica. Apesar da localização tanto estranha, hoje é dentro da estação Júlio Prestes que fica a Sala São Paulo, uma das melhores salas de concerto de música clássica do mundo. Eu tive lá ouvindo João Carlos Martins e seus maravilhosos dedinhos no piano. A acústica daquela sala é absolutamente perfeita. Vale muito a pena assistir um concerto por lá, moçada. Pois bem, a Craig Martins não se interessou pelo projeto do Dimitri, mas indicou um mecânico da confiança deles. Mas esse mecânico deu um orçamento absurdamente caro, e o Dimitri, por outras indicações, chegou a um rapazinho de apenas 18 anos, mas que já era considerado fera na fundição e na mecânica: Lourenço Pelegatti. Mesmo com essa idade, ele já tinha feito as grades do Teatro Municipal de São Paulo, algo de que ele sempre se orgulhou. E talvez, até pela pouca idade, ele fosse um caso daquela história de, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Nossa, é a segunda vez que eu cito isso em vídeo, hein? O Dimitri, apesar de casado e empresário, também tinha só 27 anos e os dois tinham a empolgação da juventude. E os dois trabalharam maravilhosamente bem juntos. O Lourenço morava na Lapa, na zona oeste de São Paulo, que não é lá muito perto de Osasco. Ia de bicicleta até a casa do Dimitri. Ficavam dias e noites trocando ideias e trabalhando. E os pais do Lourenço ficavam preocupados. Lembrem-se que ele ainda era muito novinho e telefone ainda era uma coisa rara no Brasil nessa época. O Dimitri às vezes acordava o Lourenço de madrugada para discutir alguma nova ideia para o projeto. Se o Lourenço discordasse, ele o chamava de burro, brigava, mas depois pedia desculpas e o reconhecia que o jovem mecânico tinha razão. Tinha uma oficina muito bem montada na indústria do pai, mas o motor que eles estavam projetando requeria uns tornos muito mais precisos que a fábrica não tinha. Então eles foram até uma indústria de peças de papelão que havia lá em Osasco e que tinha um maquinário mais preciso. O avião foi montado em 3 etapas. A primeira, envolvendo principalmente o motor, foi feito nessa fábrica de papelão, que ficava onde hoje é a rua Narciso Sturlini, no centro de Osasco. A segunda, envolvendo mais a fuselagem, foi feita numa garagem na rua Florencio de Abreu, no centro de São Paulo, uma rua que hoje é famosa pelas suas lojas de ferramentas. Aliás, eu fui comprar ferramentas quando eu trabalhava na Varig, na Florencio de Abreu. O que vocês imaginarem em matéria de ferramentas, vocês encontram lá. E a montagem final do avião foi num galpão da fábrica do Dimitri, em Osasco. Quase tudo foi feito com materiais nacionais. As hélices eram de madeira de Jequitibá e tinham 2 metros de comprimento. A estrutura do avião também era de madeira de pinho e peroba. A cobertura era de cretone envernizado. Cretone é um tipo de pano grosso e resistente, feito de algodão reforçado com cânhamo. Dá um Google aí, vai. As 3 rodas eram de bicicleta, com reforços de aço. Só o motor e algumas fixações eram de aço, que o Brasil não produzia na época, e aí teve que ser usado material importado. O motor funcionava com uma mistura de gasolina e óleo combustível, que ficava num tanque de latão ligado ao motor por tubos de cobre. O que deu mais trabalho foi o motor, que eles não conseguiam fazer funcionar, e quase desistiram por causa disso. Foi só em 3 de janeiro de 1910 que eles finalmente conseguiram colocar o motor para funcionar por 2 vezes e acharam que o avião estava pronto para voar. O avião foi batizado de São Paulo e o voo finalmente aconteceu 4 dias depois, em 7 de janeiro de 1910, logo de manhã cedinho, às 5h50 da manhã. Apesar do horário, tinha uma multidão de curiosos assistindo o voo, que aconteceu onde hoje é a Avenida João Batista, no centro de Osasco, que terminava em frente à casa do Dimitri. O Dimitri se levantou de 2 a 4 metros do chão e percorreu 103 metros em 6 segundos e 18 centésimos. Não me perguntem quem é que estava cronometrando com tanta precisão, nem como foi cronometrado, mas é esse dado que consta nos documentos oficiais. Depois o motor falhou e ele caiu, mas como ele estava muito baixo, não se machucou e nem o avião sofreu muitos danos. Apesar de ter sido um voo curto e de ele só ter saído no máximo 4 metros do chão, não resta dúvida de que ele voou e merece o título de
primeiro a voar um avião no Brasil e na América do Sul, justamente em Osasco, a terra do Cocielo. Os jornais da época deram um grande destaque a esse feito, só que o maior jornal de São Paulo, o Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, cometeu a gafe de chamar o aviador de Demétrio Sensor de Lavande, dando a entender que era um aviador cheiroso com aroma de lavanda. Esse foi o único voo do avião São Paulo. O Dimitri mais tarde tentou voar com ele numa área então deserta no bairro da Moca, em São Paulo, mas não conseguiu decolar. Depois ele comprou um avião francês, o Blériot, e também tentou voar no bairro da Água Branca, no mesmo lugar onde mais tarde foi construído o estádio Palestra Itália, glorioso Palestra. Mas o avião também não conseguiu levantar voo. Eu acho que eles não sabiam direito, mas a altitude e pressão em São Paulo influencia muito nos voos. Depois disso, além de trabalhar na indústria, ele consertava os aviões que outras pessoas também já começavam a trazer para São Paulo. E num desses concertos, em 1912, ele descobriu, por acaso, um jeito de fabricar tubos metálicos usando uma centrífuga. Tubos metálicos eram muito difíceis de se fazer nessa época e o único processo conhecido era enrolando uma chapa como se fosse um canudo. Isso não era eficiente, sujeito a falhas de fabricação, davam tubos não muito resistentes por causa das emendas e tornava difícil que se usassem materiais muito duros, como aço, por exemplo. É por causa disso que os encanamentos antigos costumavam ser de chumbo, que hoje se sabe que é muito tóxico e contamina a água. O método do Dimitri tornou possível fazer tubos de aço e de outros materiais, inclusive concreto e mais tarde plástico, em grande escala. E até hoje é o método mais usado para fabricar todo tipo de tubos. Ele patenteou essa invenção dele não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Criou uma indústria para produzir os tubos que revolucionaram a construção e tiveram muita demanda. E com isso ele ficou milionário, independente de todo o dinheiro que o pai dele tinha. E essa foi só uma das mais de 1.200 patentes que o Dimitri registrou em vida. O barão Évariste morreu em 1913 e em 1915 a baronesa Sacha, mãe do Dimitri, se casou de novo com o cônsul do Chile em São Paulo, Henrique Fuenzálida. Com tantas mudanças na vida, o Dimitri estava desmotivado de tocar suas indústrias e um tanto inquieto. Mas apesar disso, finalmente se naturalizou brasileiro em 1916. Ele conservou a nacionalidade brasileira até o fim da vida, mas um golpe do destino o levou logo em seguida para o Canadá, onde lhe ofereceram uma boa oportunidade de negócios fabricando seus tubos. Ele nunca mais voltou ao Brasil, ficou 6 anos no Canadá e em 1922 se mudou para a França, onde viveu até morrer. O curioso é que no Brasil ele era considerado francês e na França ele era considerado brasileiro. Lá na França ele não inventou quase nada, só a primeira transmissão automática para carros. Vai vendo. Por causa desse e de outros inventos, em 1925 ele foi condecorado com a Legião de Honra, a medalha oficial mais importante da França. Em 1926 criou uma pequena indústria de automóveis que produziu o primeiro carro feito em série com transmissão automática. E o carro tinha o nome dele, Sanson de Lavaux. Mas o carro era muito avançado para o tempo, não vendeu muito e a indústria fechou. Alguns anos depois, a Citroën, que já era uma indústria grande e famosa, tentou criar sua própria transmissão automática e mesmo com todos os recursos de engenharia que tinha, não conseguiu. Outra invenção do Dimitri foi a hélice com passo variável. Passo é uma mudança de ângulo, eu já mostrei nesse vídeo aqui, ó. A possibilidade de se variar o ângulo da hélice durante o voo aumenta muito a eficiência e velocidade dos aviões. E com aperfeiçoamentos, o mecanismo do Dimitri é usado até hoje em todas as hélices de aviões a pistão. Mas aí veio a Segunda Guerra, como está sempre aparecendo a Segunda Guerra nessas nossas histórias. A França foi ocupada pelos nazistas e o Dimitri foi feito prisioneiro. Depois que ele foi libertado da mão dos nazistas, ele criou uma embreagem elétrica, mas a fortuna dele tinha sido confiscada. A experiência de guerra tinha sido muito traumática, ele caiu em depressão e acabou morrendo de um infarto em 1947, aos 64 anos de idade. Por causa das suas invenções, o Dimitri é lembrado e reverenciado até hoje na França,
Mas aqui no Brasil ele foi praticamente esquecido. A casa onde ele morava em Osasco é hoje um museu com o nome dele, com relíquias da época, mas não só dele, também da história da cidade. Infelizmente, o Museu Dimitri Samson-de-Lavaux não abre aos fins de semana, só em dias úteis. Vamos ver se depois desse vídeo um monte de gente quer ir visitar lá o Museu do Dimitri e passa a abrir fins de semana, né não? O antigo Museu da TAM em São Carlos tinha uma réplica do avião São Paulo, mas só que com o fechamento do museu a gente não sabe o que vai acontecer e nem se a gente vai poder ver essa réplica de novo. E o mecânico dele, o jovem Lourenço Polegatti, teve uma vida bem menos ilustre, mas bem mais longa e feliz. Fez parte da pequena força que o Brasil mandou para a Europa na Segunda Guerra Mundial e foi condecorado como herói de guerra. Mais tarde ele acabou criando uma indústria de máquinas para tecelagem em São Paulo e morreu no final da década de 70 com quase 90 anos de idade, com conforto e rodeado de filhos, netos e bisnetos. Infelizmente o Brasil é um país que não dá valor à sua memória e se esquece facilmente das pessoas que fizeram diferença. Santos Dumont foi para Paris, teve o reconhecimento do mundo todo como o grande pioneiro que foi e só por isso é um herói nacional, senão talvez até ele tivesse sido esquecido. Dimitri Samson-de-Lavaux fez o caminho inverso, um francês que veio para o Brasil e deu início à aviação em nosso país, além de ter fundado indústrias e criado tecnologia. Não soubemos nem segurá-lo aqui e imagine o quanto ele poderia ter contribuído para o Brasil com seu talento e espírito empreendedor se tivesse ficado por aqui. Mas sempre resta a esperança de que um dia a gente aprenda a dar valor ao talento e à inteligência das pessoas, e aí talvez a gente possa finalmente ser um país desenvolvido. Não esquece de deixar o like no vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do Dimitri, um homem que não merecia ter sido esquecido como foi. Eu espero que ele volte a ser lembrado depois desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo voo!